Quero preliminarmente fazer um registro de apresentar a Vossa Excelência o Dr. Paulo Gouveia, que é o meu substituto imediato, militante do Democrata, e que me honra com a sua visita hoje aqui no plenário do Senado. Hoje estou com um pouco de dificuldade para falar, fruto de uma faringite que me tocou, mas infelizmente eu não posso deixar aqui, senador Lazier, de registrar o que penso que Vossas Excelências já souberam pelos meios de comunicação do desastre natural que se abateu mais uma vez na noite de domingo, dia 15 de maio, sobre os municípios catarinenses. Um temporal fortíssimo causado por uma frente fria provocou ventos de até 90 km por hora. 70 casas foram danificadas no município de Ponte Alta do Norte e na Serra Catarinense. 20 pessoas ficaram feridas e 12 famílias perderam tudo o que tinham. Na região norte do estado, no Planalto Norte, divisa com o Paraná, município fortemente atingido foi o de Porto União, que faz divisa com União da Vitória, no Paraná. Caxambu do Sul também foi um município atingido no oeste catarinense. Centenas de casas ficaram sem energia elétrica e pessoas, lamentavelmente, perderam a vida. Lamentavelmente, 4 pessoas perderam a vida em mais esse triste episódio. Eu menciono aqui, senhoras e senhores senadores, que esse triste episódio nos preocupa muito e, sobretudo, nos preocupa a rápida assistência que o poder público possa prestar às famílias atingidas e desabrigadas e às pessoas que, sobretudo, perderam tudo. Lembrar da existência aqui de um projeto de lei de minha autoria que tramita no Senado Federal e que tem como relator o senador Eumano Ferrer, que trata justamente dos recursos financeiros para prestar ajuda à população em casos de desastres sofridos. É o PLS 56 de 2006 que começou a tramitar nessa casa. Ele já se encontra na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, sob o crivo da relatoria do eminente senador Eumano Ferrer, como falei. O objetivo desse projeto é criar uma fonte de recursos para o pronto e tempestivo atendimento às vítimas de calamidades públicas. A fonte de recurso será criada e, se o projeto for aprovado, refere-se à parcela de arrecadação com a loteria especialmente criada pela Caixa Econômica Federal para atendimento desse fim. A ideia é que, uma vez reconhecido pelo Poder Executivo Federal o estado de calamidade pública em um dos municípios ou mais dos municípios brasileiros, a Caixa Econômica Federal ficaria obrigada a realizar, no prazo de 20 dias, um concurso especial para arrecadação de fundos a serem repassados aos municípios que atendam efetivamente a população. A partilha dos recursos arrecadados com a loteria ficaria distribuído na ordem de 28% para o prêmio bruto a ser pago aos vencedores e vencedoras, 5% para a Caixa Econômica Federal a título de taxa de administração, 9% para a remuneração dos lotéricos e 58% para rateio entre os municípios atingidos pela calamidade pública, proporcionalmente à população atingida. Porque a minha preocupação, senhora presidente, é não somente que haja recursos para socorrer as pessoas, mas também que esses recursos possam chegar prontamente e em tempo hábil ao seu destino. Porque hoje, tal é a burocracia, tal é a papelada, tais são as exigências legais
para o levantamento e encaminhamento do dinheiro público em socorro das vítimas, que frequentemente o pior da crise já passou, quando as verbas, por fim, chegam aos necessitados. Tendo feito esta lembrança necessária, à vista da calamidade pública que se abateu sobre alguns municípios catarinenses e de outros estados, peço a vossas excelências aqui que considere com atenção o projeto que acabo de mencionar. E mais, me parece que ele é oportuno, porque em caso, senador Lazier, em caso de calamidade pública, a população invariavelmente se solidariza com o episódio, com o desastre, e que de alguma forma ela ajuda naturalmente, seja com doações de alimentos não perecíveis, com utensílios domésticos, colchões e por aí afora vai que a gente tem conhecimento disso. Nesse caso, a própria população local teria uma oportunidade para adquirir os bilhetes de loteria, receber ainda um prêmio por isso, mas o prêmio maior não seria para os vencedores da loteria, e sim para os desabrigados, para os atingidos, e só em caso de calamidade pública, não é em estado de emergência. Portanto, isso também não ocorre no Brasil com muita frequência. Tem ocorrido, lamentavelmente, nos últimos dias, nos últimos meses e nos últimos anos em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, né? E parte do Paraná. Enfim, o sul do Brasil tem sido alvo, vamos dizer assim, dessas variáveis que, infelizmente, ceifam vidas e que, evidentemente, nós precisamos de um acompanhamento rápido e objetivo para que as famílias possam ser atingidas. E, além disso, já concedo com muito prazer uma parte para Vossa Excelência, além disso, esse dinheiro seria um dinheiro desburocratizado, que é evidente que merece a prestação de contas, seja para o Tribunal de Contas do Estado, se o município tiver Tribunal de Contas que preste as contas, faz um planejamento e, evidentemente, com um acompanhamento rigoroso para que não se cometa nenhum desvio acerca dessa possibilidade. Eu digo isso porque eu fui prefeito por alguns anos consecutivos, senador Lazier. E, graças a Deus, em todos os episódios de enchentes, estado de emergência, eu, por iniciativa própria e por recurso já destinado no orçamento para essa finalidade, procurei atender as pessoas atingidas em tempo real. Porque, nesse caso, se você não atender a pessoa em tempo real, quando você vai atender, já perdeu todo o objetivo e as pessoas muitas vezes se apresentam revoltadas, indignadas pela morosidade, pela burocracia, pela falta de sincronismo, quando, na verdade, todo mundo tem disposição de atender, mas o dinheiro não chega e as pessoas precisam cobrir as suas casas, reconstruir a sua moradia, precisam comprar os seus móveis, seus utensílios, e só depois de 6, 7, 8 meses, quando as pessoas próprias já adquiriram, chega a ajuda financeira, de forma que é um fato que eu tenho conhecimento bastante objetivo a esse respeito e que queria pedir aqui o apoio das senhoras e dos senhores senadores para analisar com muito carinho esse projeto de lei, que é simples, objetivo, é simples, é singelo, mas tem um objetivo e um alcance social muito importante. Eu concedo com muito prazer a palavra a Vossa Excelência. Obrigado. Eu parabenizo Vossa Excelência, senador Dário Berger, com a proposta. A proposta é boa, é humanitária, é prática, porque ela tem a celeridade que hoje não existe na assistência oficial quando há um infortúnio desse, tão comuns principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O seu estado realmente tem sido muito atacado com esses problemas de intempérie, de enchentes e coisas parecidas. E me parece que tem também
a vantagem de facilitar aquelas pessoas que têm vontade de contribuir, mas temem o direcionamento das suas ajudas, das suas doações. Porque, pelo que entendi, uma vez feito o sorteio, que seria uma mega-sena, né? É uma loteria. Uma loteria qualquer. Uma loteria especial. Iria para a internet, com os detalhes, o valor arrecadado, a distribuição, etc. Fiquei com apenas uma pequena dúvida que lhe pergunto. O apostador não receberia nada em momento algum? Ou receberia uma parcela? Receberia uma parcela menor do que o não prêmio. Ainda está estipulado. Não está estipulado, seria 28%. Então já está estipulado? Já está estipulado. 28%. E 28%. Então é perfeita. Eu incentivo a levar adiante a proposta, que é meritória. Certo. 28% é o pagamento do prêmio bruto para os vencedores ou vencedoras. Perfeito. Certo? E, além disso, ficaria para os municípios o valor de 58%. Que seria distribuído... Sim, e o restante para a parte administrativa. E o restante, Caixa Econômica Federal, lotéricas e etc. e tal, que é aquele arcabouço necessário para a implantação do processo propriamente dito. E essa loteria teria que ser acionada imediatamente após o problema surgido, né? Isso aí. Bem, eu coloco aqui até 20 dias, mas o ideal... é que, se nós chegarmos a um entendimento com a Caixa Econômica Federal, acontecendo isso, imediatamente ou nos próximos dias, a Caixa poderia deflagrar o processo de tal maneira e divulgar. Tem, inclusive, aqui recurso para divulgação do prêmio e divulgar, principalmente nas regiões atingidas, essa possibilidade de as pessoas contribuírem, então, de forma objetiva, séria, num prêmio administrado pela Caixa Econômica Federal e controlada depois pelos órgãos oficiais públicos. Já está protocolado. Está protocolado, já está na comissão de CCJ? Não, está na comissão de Social. Turismo e Desenvolvimento Regional. Perfeito. Eu consulto, obrigado pela parte, gostaria de incorporar as indagações e as dúvidas e também o encaminhamento do senador Lazier. Eu pergunto se Vossa Excelência pudesse ser complacente comigo para me dar mais uns 3, 4 minutos, senador Paim, porque Vossa Excelência hoje foi premiado. Não. O senhor é um homem premiado, é um homem justo. Não, Vossa Excelência... E a senadora Ângela Portela... Eu não serei complacente porque você pediu só 3, eu vou te dar 5. Só para mim concluir, um outro tema. Do pronunciamento. Um outro tema que eu gostaria... Obrigado, senhor presidente. Outro tema que eu queria abordar, senador Lazier, senadora Ana Amélia, é que eu tenho acompanhado com muita atenção os primeiros passos agora do novo governo. Não há nenhuma dúvida entre nós de que a grande crise que nós estamos vivendo, ela é uma crise econômica. Aliás, dizem que é a crise das crises. Nunca tivemos uma crise com essa relevância, com esse tamanho. E que vamos precisar de uma década. Os mais pessimistas, acho que uma década para a gente reconstruir esse cenário. Outros, menos. Eu sou daqueles que sou otimista. Eu acho que nós precisamos reconstruir com muito menos tempo. E percebo que o governo alicerça, vamos dizer assim, um pacote de medidas, dentre as quais eu gostaria de destacar. Sobretudo, pelo que ouço e pelo que discuto, a estabilidade fiscal como meta importante. O governo não pode arrecadar mais do que... não pode gastar mais do que arrecada. Essa é uma regra básica da existência humana, não é dos poderes constituídos.
porque se nós gastamos mais do que nós arrecadamos, se as nossas empresas gastarem mais do que arrecadamos, a tendência nossa é acontecer o que está acontecendo com o Brasil inteiro, que é uma quebradeira total, fruto da falta de recursos. E, nesse momento, quando o governo gasta mais do que arrecada, ele manda a conta para a sociedade pagar. E é o que está se discutindo agora para saber como que esse modus vai acabar ocorrendo. A outra questão é a questão de investimento em infraestrutura. Eu aqui já me pronunciei a esse respeito. Já mencionei que nós estamos atrasados há alguns anos com relação à nossa logística, à nossa infraestrutura, que encarece o custo Brasil e muitas vezes torna proibitivo a aquisição de produtos de outras regiões, onde o frete, em muitas situações, é mais caro o transporte, o frete, do que o valor do produto. Ora, então para isso não tem como dar certo. E a outra é o comércio exterior. Aliás, eu quero fazer um registro aqui, que fiquei muito impressionado, mais uma vez, com a postura e com o desempenho do senador José Serra, que é uma pessoa que me parece extremamente preparada, equilibrada, e que tem uma grande responsabilidade pela frente agora, de encontrar os parceiros, não só daqui, os nossos vizinhos, mas outros parceiros que possam efetivamente trazer um desenvolvimento econômico para o Brasil e inserir o Brasil no seio dos países mais ricos, que são aqueles que nós precisamos ter relações comerciais mais efetivas. Além disso, eu observo também que a reforma previdenciária e a reforma trabalhista está sendo discutida. E eu quero mencionar aqui os senhores e senhoras senadores, que desde que eu entrei na vida pública, eu vejo falar em reformas trabalhistas, em reforma previdenciária, em reforma fiscal, em reforma tributária, em pacto federativo, e o tempo passa e as coisas acabam não acontecendo. E a reforma tributária, por exemplo, que eu acho um absurdo. Eu sou da iniciativa privada. Hoje, senadora Ana Amélia, senador Lazier, as empresas precisam ter uma equipe maior de advogados para administrar os seus negócios do que contábil. Tamanho é o número de impostos e tamanho é a diversificação deles, que em muitos casos é difícil, inclusive, de compreender, tendo a necessidade de se contratar pessoas especializadas para assessorar, vamos dizer assim, a direção das empresas nesse sentido. Não é possível que a gente não faça uma simplificação tributária nesse país. Não é possível, não posso acreditar que o tempo vai passando e a gente vai discutindo e as coisas permanecem como está. Mas eu sei por que uma reforma tributária não sai do papel. Por quê? É uma matemática que não fecha. A União quer fazer uma reforma tributária para aumentar a sua arrecadação. Os estados querem aumentar as suas arrecadações. Os municípios querem aumentar as suas arrecadações. Então, é uma matemática que não fecha. E também tem as questões das compensações e etc, etc e tal, mas não é possível que nós, situação, oposição, nós não possamos chegar, sentar uma mesa, esquecer as divergências políticas, partidárias, regionais, e construir um projeto que possa atender o Brasil como um todo. Eu acho que posso. Eu queria ainda discorrer aqui sobre a reforma trabalhista, que é de 1940, se eu não me engano, da era Getúlio Vargas. Eu acho que ela merece, sem que se tenha comumente tirar direitos
adquiridos do trabalhador, mas é possível, sim, modernizar, flexibilizar para facilitar a contratação e a relação entre empregado e empregador. Portanto, eu concedo, se o presidente me consentir, você não vai negar a palavra para uma senadora tão bem avaliada quanto Vossa Excelência do Rio Grande do Sul. Já está consentido. Então, muito obrigado. Vou ouvir com muito prazer, Vossa Excelência. Senador Dário Berger, talvez o vício da comunicação tenha me ensinado de sempre exemplificar, quando a gente fala algumas palavras conceituais como a deficiência logística. Essa pode ser uma palavra solta, deficiência logística. Qual é o impacto dela na vida real? Isso. Então, eu vou dar um caso que é do seu estado, Santa Catarina, que foi discutido na nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Quando o senhor fala da gravidade ou do prejuízo que é para um setor produtivo essa logística deficiente. Santa Catarina, que é um dos estados de grande excelência na produção, porque é uma única considerada pela Organização Mundial de Saúde Animal livre da febre aftosa sem vacinação, uma área que só Santa Catarina conseguiu no mundo, tendo do país continental como o Brasil, graças ao trabalho exemplar dos catarinenses. Só que Santa Catarina tem hoje um consumo de 7 milhões de toneladas de milho. Ela produz, o estado de Santa Catarina produz 2 milhões de toneladas. Ela precisa comprar 5 milhões de toneladas de milho de outros estados, ou quem sabe, da Argentina ou do Uruguai. Acontece que no Brasil, o milho disponível em grande quantidade está onde? No Mato Grosso. Aí o senhor leva um saco de milho comprado no Mato Grosso, chega em Santa Catarina, paga lá R$ 22,00, para dar o exemplo que Vossa Excelência falou. Às vezes, o produto é mais barato do que o custo do frete, do que o transporte do caminhão. Então, esse saco de milho de 22 pago lá na boca para o produtor do Mato Grosso, chega em Santa Catarina a R$ 55,00 a saca. Então, ele está pagando de frete R$ 23,00. R$ 23,00. Frete. Quer dizer, esse é o país, é inviável. Como é que o criador de aves ou de suínos, o milho é a principal ração para as aves e suínos, como é que vai sobreviver? Por isso a suinicultura de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, está numa crise gravíssima, porque estão pagando mais para produzir, R$ 3,90, e estão recebendo o quilo vivo a R$ 3,20. Então, é só dizer esse exemplo que fica muito claro para mostrar que Vossa Excelência tem razão. E a gente fala em reforma, e essas reformas não saem do papel. Então, cumprimento o senador Dário Berger pela abordagem desse tema. Bem, eu que agradeço a Vossa Excelência do seu à parte e peço para incorporar o meu pronunciamento e, sobretudo, porque Vossa Excelência tem conduzido a nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária com perfeita distinção e que eu tenho muito orgulho de fazer parte daquela comissão, sobretudo porque o agronegócio, eu volto a insistir, é uma das molas propulsoras do desenvolvimento nacional. Exerce papel estratégico no desenvolvimento econômico e social, já vou concluir, senhor presidente, do país. Ele representa quase 30%, 25% de tudo que é produzido pelo agronegócio. 25% de tudo que é produzido pelo agronegócio. E 42%, agora talvez mais um pouco, de tudo que é exportado também é exportado através do agronegócio. E ali também reside cerca de 30% da força de trabalho. Então, esse é um setor que, se não tivesse operando positivamente, a nossa crise não seria a crise que nós estamos vivendo, seria muito maior ainda. Portanto, senhor presidente, eu teria mais alguns assuntos a relatar, mas eu não quero abusar de Vossa Excelência, lhe agradeço sinceramente e deixo para a próxima oportunidade eu abordar uma questão que eu acho que é fundamental para nós aqui. Só vou fazer já que eu tenho ainda mais um tempinho, só fazer um alerta de que, se nós, senadora Ana Amélia, se nós desejamos
mudar os rumos do Brasil no sentido orçamentário, econômico, é só nós analisarmos o desempenho da execução orçamentária de 2015. E nós vamos chegar à conclusão lá que nós pagamos de juros e do serviço da dívida quase R$1 trilhão. É 500 bilhões do serviço da dívida e mais 300 e alguma coisa de pagamento de juros da dívida. Ora, se o nosso déficit é de 112, pode ser agora mais, estão fazendo levantamento e tal, se nós só diminuirmos a taxa de juro, que não é possível que a taxa de juro, que não temos problema de demanda, precisa permanecer a 14,25%. Quando o cheque especial é 400%, 500%, quando o cheque especial, o cartão de crédito também, só no Brasil que isso acontece. Eu não posso me conformar que um juro dessa natureza, com a crise de consumo que nós estamos tendo, que nós precisamos manter a taxa de juros em 14,25%. Se nós diminuirmos essa taxa em 5 pontos percentuais, já vai diminuir exatamente ou muito mais do que o déficit, os recursos para que nós possamos cobrir o déficit que nós temos hoje. Então, e ninguém está falando sobre o juro. Ninguém está falando sobre juro, porque juro alto não tem crédito. Sem crédito não tem investimento. Sem investimento não tem consumo. E sem consumo não tem imposto. Ora, o que acontece? Acontece o que está acontecendo. União sem recurso, estados falidos e municípios numa depressão total. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a relatar.